Saudações, Namaskar, aqui é Jaya, bem-vindo ao Yoga Podcast. Nesta nova edição, nós estamos trabalhando sobre temas bastante aprofundados do Yoga para uma questão aplicada na vida prática, de como nós podemos perceber as dimensões internas de nossa percepção da realidade, de nossa consciência, incluindo ampliar a nossa integração com a realidade a nível espiritual. E para se aprofundar em todos os temas abordados na descrição, informações dos nossos estudos direcionados ao aprimoramento pessoal e autoconsciência. No episódio de hoje eu quero abrir uma nova temática dentro da abordagem do que nós temos trabalhado ao longo de todos esses episódios aqui do Yoga Podcast, que visa, na verdade, dar uma nova visão ao próprio yoga. E uma visão que não é uma visão nova, certo? Mas sim um reposicionamento do nosso olhar a respeito do yoga. Isso, na verdade, para quem tem acompanhado os episódios anteriores, principalmente o dos últimos 2 anos, tem se tornado algo bastante presente, no nosso contexto de transmissão desse conhecimento. Eu, principalmente, tenho me envolvido bastante nessas questões desde 2019 e depois de 2020, principalmente, em tentar aclarar o que é o yoga, principalmente para as pessoas que estão, de alguma forma, ainda não acessando, ou que não estejam vinculadas ao yoga de forma direta. Mas também para aquelas pessoas, aqueles profissionais, ou mesmo aqueles buscadores do conhecimento e principalmente da experiência com yoga, sejam profissionais, professores, instrutores, ou sejam praticantes que levam realmente o yoga como um modelo de vida, não apenas um estilo, mas um modelo de vida, uma plataforma de vida. Eu acredito que tudo que ocorre, principalmente nos últimos 5 anos, traz para muitos de vocês algumas reflexões ou pelo menos alguns questionamentos que, de alguma forma, ainda não tenham sido bem explicitadas, não é? Então, o objetivo, a partir deste episódio de hoje, pode ser que tenhamos mais alguns, pelo menos eu tenho planejado aqui pelo menos 3 episódios para tratarmos disto, ronda, circula ou está centrado em um aspecto importante da nossa vida contemporânea. De uma forma ainda não muito acentuada, mas já fazendo parte, todo esse contexto atual tem hoje uma interação com outros elementos. Por exemplo, a tecnologia de inteligência artificial, é um dos elementos que vira para lá ou vira para cá, nós nos deparamos com alguma coisa que está correlacionado à inteligência artificial. A começar, até mesmo dentro das redes sociais, quando você encontra postagens, encontra vídeos, encontra anúncios, principalmente de marketing digital, que já não há mais uma interação direta humana, totalmente produzido por inteligência artificial. Por outro lado, também nós temos questões ligadas a toda uma inquietação social hoje em relação à situação econômica, à situação de guerras que já não são mais guerras no modelo antigo, do século XX. Nós estamos passando por outros modelos bélicos que está muito mais envolvido a tecnologia, está envolvido também a todo um movimento de influxo informacional, que visa, na verdade, confundir a cognição humana. Também podemos considerar nesse contexto todo a situação de estresse, de frustração, de ansiedade que existe e de forma bastante presente no contexto emocional da sociedade humana hoje. E também, paralelo a isso, ainda nós encontramos novos, vamos dizer, novos arautos de um salvacionismo que claramente é produzido por resquícios ainda de uma velha consciência, majoritariamente estabelecida no século XX, mas também
enraizado em séculos anteriores, que é a expectativa de uma vinda, né, de algo, ou de alguém, ou de uma comunidade, ou de qualquer coisa no sentido que venham nos salvar. E para isso existem nomenclaturas de todas as formas, né? Então, considerando todos esses elementos, que aqui eu só fiz um breve resumo, né, uma síntese do que seriam esses elementos, naturalmente o yoga ele acaba ganhando, né, um outro patamar, né? E esse patamar ele pode ser entendido como um patamar secundário, onde não vemos mais tanta importância no yoga, e aí está ok, porque para muitos de nós, né, estamos aqui numa experiência humana e naturalmente, devido a todas estas vertentes de tendências e ao mesmo tempo vertentes tendenciosas, visam realmente tirar a nossa consciência humana de uma experiência que realmente esteja vinculada ao real propósito do yoga, certo? E por outro lado, nós temos aqueles que não veem o yoga apenas como uma ferramenta de uma modelagem comportamental, certo? Veem, entendem, experimentam o yoga realmente como um veículo para uma experiência profunda da sua própria consciência. E aí nós temos então dois pontos de observação. E nesse episódio eu quero justamente trabalhar este ponto em que entendemos o yoga não mais como uma caixinha de estilos, uma caixinha de metodologias, uma caixinha, né, que digo aqui caixinha no sentido de escolas, de linhagens, de tradições, de mestres e tudo isto, para uma visão muito mais centrada no ser. Quer dizer, como que nós poderíamos hoje experienciar o yoga não mais como um, um arquétipo, não é? Ou experimentar o yoga como um uniforme, como uma bandeira, como uma nomenclatura ou um pertencimento do tipo: eu faço Astanga Vinyasa, eu faço Hot Yoga, eu faço Hatha Vinyasa, ou eu faço, sei lá, qualquer nome, porque a gente vive como eu falei, um influxo informacional. E nesse contexto, naturalmente, as pessoas que estão ligando suas antenas, ou aquelas pessoas que estão despertando para aspectos reais de sua própria realidade, e não mais de uma realidade aparente, de uma realidade frágil, virtual, uma realidade moldada dentro de normas e algorítmicos holográficos, essas pessoas, elas não estão mais interessadas nesse tipo de yoga. E podemos pensar, não, mas eu não acho que é assim. Eu acho que eu gosto do yoga de tal forma ainda. E eu acho que eu estou totalmente antenado ou totalmente antenada. É ali que nós começamos a entrar em detalhes um pouco mais sutis do que realmente é o yoga. E eu vou tentar expor aqui de uma forma assim bastante simples, né? Se nós entendermos o yoga como aquilo que nos conecta ao amor. O yoga como aquilo que nos conecta ao verdadeiro amor. Não é por acaso que quando nós estudamos, quando nós pegamos livros para estudar, e muitas vezes os livros eles são apenas uma muralha que nós colocamos diante de nós para acessar a verdadeira experiência do conhecimento, então temos que ter um certo cuidado com isso. Mas quando nós utilizamos, né, os ensinamentos de alguns mestres, podemos ter aí Vivekananda, que foi um dos primeiros autores a escrever sobre os sistemas de yoga, nós vamos entender que existem quatro, né, ou pelo menos três escolas, vamos simplificar, três escolas ou três sistemas. Basicamente, Karma Yoga, Jnana Yoga e Karma Yoga. Aliás, e Bhakti Yoga, desculpe. Karma, Jnana e Bhakti.
né? Yoga da ação, yoga do conhecimento e yoga da devoção. Basicamente, o que está sendo dado é que é necessário agirmos, e todos nós estamos agindo, estamos realizando atos. Porém, nós temos que ter um ato realizado com base em conhecimento, e não apenas em um impulso imediatista, muitas vezes controlado por canais que estão domesticando e controlando a nossa estrutura emocional, principalmente no campo midiático, nas redes sociais, em todas as tendências tendenciosas que eu comentei. Então, é necessário agir com conhecimento. Mas, acima de tudo, e aqui eu não estou me limitando à nomenclatura dos sistemas, ok? Acima de tudo, este ato que tem um conhecimento precisa nos direcionar ao amor, precisa nos dar uma experiência de amor. E amor aqui, se nós usarmos a ideia da devoção, né, deve ser entendida como a devida ação. A ação, naturalmente, está no primeiro nível, primeiro sistema, o yoga da ação, o yoga do ato. Então, um ato devido. Mas como nós vamos saber qual que é o nosso ato devido, ou a nossa ação devida, a nossa devoção, a devida ação? Com conhecimento. Um conhecimento, portanto, que é um conhecimento, a princípio, livresco, teórico, talvez inicialmente, mas que seja um conhecimento que irá nos levar para o campo do verdadeiro conhecimento. Em termos etimológicos, teríamos dhyana, gnose ou cognição, né? Ou seja, um conhecimento que não seja um conhecimento externo apenas, mas um conhecimento gnóstico, um conhecimento de dhyana, um conhecimento de sabedoria, ou seja, acessar um conhecimento que já está em nós mesmos. Esse é o ponto de virada. E é ali que nós começamos a realmente vivenciar e experimentar em nós mesmos o que é o yoga. Esse yoga sem rótulos, esse yoga fora das caixas de estilos, de mestres, de linhagens, não é? Esse yoga que nós vemos basicamente nas redes sociais, que nós vemos como tendências. Eu digo isso porque eu estou no yoga praticamente esse ano fazendo 30 anos. Eu comecei a praticar yoga, estudar yoga em 1995, século passado. E isso significa que eu assisti certos movimentos tendenciosos dentro do yoga a partir dali. Principalmente no início dos anos 2000, né, quando nós tivemos já uma inserção maior de pessoas ao conhecimento do yoga devido à internet, devido ao surgimento das redes sociais, até mesmo do YouTube e tudo mais. E junto disso proliferaram, né, um campo ainda desconhecido para muitas pessoas do que era o yoga. E nesse momento, então, começamos a acessar um yoga que já estava completamente misturado, certo? Aquele, vamos dizer, aquele teor real do yoga já estava ainda mais diluído. Porque, na verdade, ao longo do século XX, o yoga foi totalmente diluído e adicionado a esse yoga contemporâneo do século XX também alguns ingredientes ali para realçar o sabor, sabe? Para dar uma realçada no sabor do yoga. E basicamente, graças, né, ao nosso grande mestre do yoga no século XX, Krishnamacharya e suas descendências como Iyengar, Patabi Joyce e outros mais, nós ganhamos uma configuração do yoga bastante palatável, porém, na sua essência, muito desviada da essência do yoga. Desviado desse aspecto que eu estou tentando colocar para vocês aqui em relação à experiência do yoga.
Em outras palavras, o yoga, a partir do século XX e principalmente nos últimos 25 anos, o yoga passou por vamos dizer, um milkshake, né? Você colocou os ingredientes ali, asanas, técnicas respiratórias, umas, ah, umas abordagens ali para uma meditação, bem café com açúcar, e colocamos alguns ingredientes saborosos para poder fazer um milkshake atrativo para a mente ocidental do século XXI. E foi isso que boa parte de nós consumimos ao longo desses últimos 25 anos. E o pior é o que muitas pessoas ainda vão estar consumindo ao longo das próximas décadas se não perceberem que estão apenas ingerindo um milkshake. Então, essa configuração toda que nós temos e essa necessidade de pertencer a alguma linhagem do yoga é um modelo antigo da nossa consciência. É um modelo que, infelizmente, está servindo como um catalisador e, ao mesmo tempo, um delimitador do processo evolutivo da consciência humana através de veículos, ferramentas e técnicas milenares, ancestrais do yoga. Em pauta, portanto, eu trago aqui para vocês uma concepção do yoga ancestral. Não estamos falando mais de sistemas de yoga que nós conhecemos através das fundamentações dadas mesmo no conhecimento dos Vedas, não é? Isso eu tenho colocado em aulas, tenho dado isso em alguns cursos, principalmente naqueles que estão dentro da formação e treinamento em yoga do VVY School. Também tenho aulas sobre esse ponto dentro da Escola de Sabedoria Integral, mas também temos aulas, vídeos sobre esse tema abertos no YouTube. De qualquer forma, o que eu quero ressaltar é o yoga, o verdadeiro yoga, e aqui nós temos sim que ser um pouco mais maduros, coerentes, realistas, conscientes de que existe um real yoga e que boa parte existem pessoas muito sérias, sinceras, honestas, e eu aprecio todos, não estou aqui criticando os sistemas. O que eu estou tentando colocar é um alerta para que todos, incluindo aqueles que estão atuando com yoga, revisem, analisem como que estão vivenciando o yoga. Se o yoga que está sendo vivenciado ainda é regido por algum tipo de adoração, por algum tipo de vínculo, por algum tipo de idolatria a divindades, a sectarismos, como esse que eu comentei. Eu sou do yoga, do Hatha Yoga, eu sou do Ashtanga. E geralmente nós vemos times de futebol sobre tapetes de yoga. Apenas muda o contexto e a configuração das vestimentas. Mas dependendo do nível, até o vocabulário se torna o mesmo. Então, a questão toda é: o yoga que foi consumido nos últimos 300 anos foi um yoga construído a partir das balizes dos Vedas, está tudo ok, porém com uma ótica completamente anglo-saxã, europeia, especificamente inglesa, com um requinte intelectual alemão e com uma doçura francesa. Se é que vocês me entendem. Significa, portanto, que nós consumimos um yoga. Literalmente isso, nós nos tornamos consumidores do yoga, ou seja, tornamos clientes de um mercado do yoga. E muitas vezes aqueles que estão vendendo, que estão do outro lado, lá do balcão, vendendo o yoga, não sabem disso também, porque acreditam piamente que aquilo é o que salva a humanidade. Eu nem vou entrar muito em detalhes nesse
episódios sobre as questões que estão envolvidas nisso, como, por exemplo, o vínculo a determinados mitos, arquétipos de divindades, quando se tem nisso, na verdade, um enviesamento de que eu pratico yoga se eu estiver realmente devotado a uma divindade ou devotado a um guru, a um mestre, a uma linhagem. Então aí nós já vemos que há uma incoerência. Perfeito? E aí, claro, isso tudo é construído com base nos Vedas. E esse yoga parcial que nós conhecemos, vindo dos Vedas e pasteurizado por essa lente europeia do século XVIII e XIX, principalmente, ela não nos dá o verdadeiro yoga. Ela apenas nos dá aquilo que foi convertido em algum produto de consumo. Como eu disse antes, nessa metáfora, né? No nosso milkshake yógico. Com isto, né? Vou tentar aqui não ser muito extenso nessa exposição. Com isto, quando me refiro ao yoga ancestral, eu me refiro às raízes do yoga, às origens do yoga. Justamente o yoga que está pautado na sabedoria dos rishis, dos yogis primeiros, vamos dizer. Quer dizer, nós temos uma noção também acadêmica, e diga-se novamente europeia, e uma noção religiosa, teológica, sectária, primeiramente acadêmica, de que o yoga tem em torno aí de 2.500 a 3.000 anos, porque são os dados que os estudiosos acadêmicos têm. Pela ótica, não é, religiosa, o yoga tem 5.000 anos, porque se impõe que as escrituras védicas foram compostas há 5.000 anos. No entanto, o yoga, ele remonta a milhares de anos. A milhares de anos. E já não é mais um mistério, né? Sabemos que no Antigo Egito, em Kemet você já encontrava resquícios de práticas do yoga. E que em alguns aspectos até se assemelham ao yoga que nós conhecemos, o yoga védico. Mas estamos falando de civilizações que viveram quase que em períodos próximos. Porém, dentro de não dados arqueológicos modernos, vamos dizer do século XX ainda, essas remanescências, né, do conhecimento egípcio não têm apenas 3.000 anos. Sabemos de civilizações anteriores que estiveram e habitaram o que hoje nós temos ali como pirâmides, ou seja, Kemet era habitado por outras civilizações muito mais antigas, até mesmo do que a civilização védica. Então nós estamos falando já de coisas que ultrapassam os 25.000 anos. E anteriormente a isto também nós vamos então encontrar resquícios de uma prática do yoga, né, em civilizações muito mais antigas e que remontam realmente a uma cultura dos rishis, a um estado de consciência, a uma concepção de consciência primitiva, primitiva em termos históricos, em termos lineares do tempo, porém muito avançadas em termos de domínio e atividades no campo da consciência. Esses eram os rishis, os sábios, que originaram todo o conhecimento, não somente no continente que hoje nós temos como Índia e todo um invólucro caótico que é o hinduísmo, mas também em outras tradições, como por exemplo no Tibete, na Mongólia, na Sibéria, nos povos antigos das Américas Central e América do Norte, e também da América do Sul. Então nós estamos falando ou traçando uma linha em que o que os antigos rishis vivenciavam em suas experiências de expansão de consciência através de técnicas meditativas, técnicas respiratórias, né, utilizando inclusive sons da voz, conhecidos dentro do contexto védico como mantras.
se assemelha muito às tradições ancestrais de um yoga ancestral, que pode ser visto também como base do xamanismo tibetano, do xamanismo mongol, do xamanismo siberiano. Então nós estamos falando realmente do yoga não como esse yoga que foi criado, né, pelos mestres do século XX, porque pode parecer assim um pouco até exagero da minha parte, mas eu vou falar um dado aqui que assim é impressionante. Mais de 50% das pessoas que praticam yoga acreditam que o yoga surgiu no século XX, com algum indianozinho que chegou aqui no Ocidente ensinando yoga, ou através do livro de algum mestre da Índia, século XX. É assustador, mas é o nível de conhecimento que nos foi passado. Então, quando se pensa em yoga, primeira coisa, pensa em asanas, posturas. Quando pensa em mestres de yoga, se pensa em mestres do século XX. E às vezes até algum mestre do século XXI já. Algum americano. Então nós temos um gap, nós temos um lapso em relação à nossa consciência que experimenta o yoga em sua essência, dessa consciência parcial, que é a consciência que é experimentada no yoga através desses moldes, através dessas molduras que foram colocadas por essas escolas contemporâneas do yoga. Então, dentro desse contexto, eu vou encerrando por aqui já esse episódio, o que eu quero dar a vocês é, primeiramente, uma luz de que nós precisamos experimentar o yoga, experienciar o yoga. Que nessa síntese, desde os antigos rishis, remontando a mais de 50 mil anos, o estado de consciência que esses rishis acessavam é possível para nós hoje também acessarmos. E é sobre isso que eu vou falar no próximo episódio. Mas só vou adiantar um pouco. Acessava uma frequência vibracional da própria consciência acima de determinadas camadas, acima de determinados níveis. Naturalmente, o contexto em que eles estavam, esse acesso era um pouco mais facilitado devido às condições, porém, é a mesma consciência que nós temos hoje. Não há diferença em termos substanciais da consciência. Quer dizer, se usarmos determinadas técnicas com determinada compreensão e posicionamento de consciência, nós acessamos esses estados mais elevados de consciência, que na verdade significa elevar a frequência vibracional da nossa consciência. E por isso eu disse anteriormente que o yoga é uma experiência de frequência elevada do amor. E por isso também que as tradições, incluindo tradições sectárias, dizem que o verdadeiro yoga é o yoga do amor, o yoga da devoção, Bhakti Yoga. Quando na verdade não existe um nível maior, não existe um nível superior ao outro. O que existe é uma complementação desses três sistemas básicos: o ato, o conhecimento e a devida ação. E só teremos uma ação devida, uma ação correta, uma ação coerente quando nós experienciamos o amor. E esse amor é um amor que é experienciado naturalmente em nós mesmos, através do yoga. Claro, o yoga é essa composição. E através de nós mesmos, em ações naturais, em ações totalmente espontâneas no dia a dia. Não é uma regra que vai te impor alguma limitação ou alguma restrição ou algum castigo por você não ter feito de determinada forma. Os três sistemas, karma, jnana e bhakti, ou ação, conhecimento e ação devida, ação amorosa,
é o que compõe o yoga. Então vamos entender que quando eu não tenho o conhecimento e nem o amor ainda, ou uma compreensão da ação devida que eu devo realizar, eu tenho apenas a ação. Então eu faço uma prática de yoga bastante física, corpórea. Mas à medida que eu obtenho mais conhecimento, não é que eu estou agora num patamar superior. Bhakti Yoga é superior a todos os sistemas. Não. É que agora eu consigo não apenas praticar o aspecto físico, eu pratico o aspecto físico com conhecimento de mim mesmo, um conhecimento do verdadeiro sentido e prática e experiência do yoga. E então eu começo a buscar na minha prática, na minha experiência, a experiência do amor, a experiência desta natureza essencial, substancial e elevada de nós mesmos, que é o amor. Não é por acaso que o sentido mais comum quando se tem uma tradução da palavra yoga é união. Eu costumo dar como unicidade. E essa unicidade se dá quando nós entendemos que aquela parte em mim que eu estou experienciando como amor dentro de uma prática de yoga, e que não é yoga de estilo, não é yoga de modelo, de mestres, não. É o meu posicionamento na vida. É a minha integração vital enquanto respiro no aqui e agora. É no estabelecimento da minha consciência em padrões elevados de compreensão de mim mesmo, de perceber a minha interação no meio em que eu estou e reciprocar com a vida, reciprocar com a consciência cósmica a cada instante, como um ato de potência em presença. Ou seja, o yoga visa nos dar a capacidade de ato, potencialidade e presença. É basicamente isto. Yoga da ação, ato. Yoga do conhecimento, presença. Yoga do amor, potência. Potência no ato de presença. Isso é o que sintetiza uma outra palavrinha bastante comum, né, que os mestres antigos gostam de levantar a moral com essa palavra, que é o Dharma. E Dharma, você tem o Dharma de uma linha, de uma escola, de uma tradição, de uma filosofia, de uma religião. E uma vai brigar com a outra. O meu Dharma é melhor que o seu. Aquela coisa. Times de futebol, né, com uma outra configuração de vestimenta e apenas isto. Dharma, né, a grande lei, na prática, para pessoas que estão vivendo e não pessoas que estão sonhando. Sonhando, que eu digo, vivendo um sonho, um delírio. Dharma significa potência no ato de presença. Potência no ato de presença é a síntese do que é o yoga, nesse contexto real, contexto contemporâneo, contexto em que nós podemos agora entender o que somos, quem somos, onde estamos e o que devemos fazer. Que era o que os rishis, há mais de 30 mil anos, faziam. E foram esses rishis que estabeleceram diferentes culturas em diferentes áreas geográficas para diferentes civilizações que vieram a surgir ao longo dos séculos e milênios, aspectos místicos da vida. E não de um misticismo teológico, mas de um misticismo prático. Um misticismo que dá uma ideia clara de que nós estamos num processo não de ciclos repetitivos, mas de ciclos esféricos, ciclos espirais de evolução. Não estamos numa roda, estamos numa espiral. E este é o misticismo da vida. Este é o misticismo do yoga. Este é o objetivo do yoga. Uma espiral evolutiva, uma espiral de ascensão, uma espiral de elevação da frequência. Em cada nível nós estamos numa frequência acima. E é este conceito de yoga que traz verdadeiramente o que é espiritual.
O yoga visa nos dar uma experiência espiritual agora. E essa experiência espiritual faz com que elevemos naturalmente a nossa frequência. Dessa frequência ainda muito rala, rasteira, de inveja, de competição, né? De dualidades, de confronto. A minha escola de yoga, o meu método de yoga, o meu mestre de yoga. Esse é um nível muito baixo de frequência. Para um nível mais elevado de unidade, onde você vê os outros todos como irmãos, como irmãs, porque estamos falando de uma frequência de consciência e não mais de estilinhos de yoga. Estilinhos de yoga. E não estamos nem falando mais de yoga, estamos falando de consciência evolutiva da humanidade, onde não há mais uma distinção entre a minha vida material, o meu corpo material e a minha busca espiritual. Não há busca. É o que eu disse, a vida, o misticismo da vida, o misticismo do yoga é o espiritual. Eu vou tentar definir isso para você, para quem ainda não ouviu, já expliquei isso em outros momentos, mas aqui no podcast ainda não. Espiritual. Tu és. Pi. Pi, né, naturalmente a sílaba grega, pi, mas também representa uma equação ou um valor matemático infinito. É justamente a combinação binária das duas potências que nós temos e que somos expressão dela. A potência ativa e a potência receptiva. A potência masculina e a potência feminina. Dentro de um ritual. Espiritual. Tu és isto. Entende? Então o yoga é o processo que nos leva para esta união interna de nós mesmos. E nesta união interior nós entendemos as duas forças atuando em nós mesmos. Até a nível físico, fisiológico, neurofisiológico, cérebro, direito e esquerdo, que não são dois cérebros, são na verdade duas forças que estão ali atuando, cada uma com uma característica específica. Por isso nós temos duas polaridades cerebrais, e não dois hemisférios, duas polaridades. Então, é este o yoga. O yoga é aquilo que te dá uma experiência mística da vida, a experiência de que você é uma espiral evolutiva. E o que move esta espiral evolutiva ascendente, que faz com que, se você entrar nesta frequência, ou se você entrar nesse fluxo natural do misticismo que há em você, que é o verdadeiro misticismo do yoga, sua frequência vibracional se eleva. E você percebe que você está simplesmente fluindo numa espiral evolutiva. Você nunca mais olha para o momento anterior, o instante anterior, com os mesmos olhos do que você era. Você não está mais preso nessa delimitação linear do tempo, olhar para trás o que eu fui e se frustrar ou se lamentar pelo que você foi. Ou até mesmo se vangloriar. E muito menos olhar para o futuro e ansiar pelo que você quer ser. Você simplesmente está no seu ser, em unidade com o seu ser. E nessa unidade, com a consciência estabelecida numa plataforma de frequência vibracional elevada, e a frequência vibracional mais elevada que temos é a frequência do amor, por isto o yoga é amor. Então você vê o outro como uma parte de você mesmo. A verdadeira unidade é a unidade de consciências. E não como muitas escolas, infelizmente, viram, né, e ensinaram para as pessoas que não existe dualidade, não existe unidade. Cada escola disputa por uma certeza. Quando, na verdade, a dualidade só existe para o ego. A unidade existe em plenitude na consciência. É no nível da consciência que nós somos todos iguais.
Somos todos um. E quando nós falamos de yoga, nós estamos falando desse estado de consciência, estamos falando deste nível de consciência, onde todos nós somos um, na consciência. E nesse estado de consciência nós conseguimos, sim, transformar a realidade. Foi isso que os rishis fizeram há mais de 30 mil anos. Porém, nos últimos 5 mil anos, o que mais foi feito foi confundir a nossa consciência com outras histórias, com outros mitos, com outras deturpações, para que hoje, no século XXI, vejamos ainda situações completamente díspares, conflitantes, caóticas, insalubres para a existência humana. Mas muitos de nós já alcançaram e alcançamos o Everest interior. O Everest interior simbolizando aqui naturalmente, como uma metáfora, esse estado de consciência onde a frequência vibracional se mantém no amor, na unidade, na fraternidade e na compreensão da substância real e mística do yoga, para que ela seja colocada em prática. Então eu quero que você reflita sobre isso e deixe nos comentários, se você estiver assistindo uma plataforma do podcast, ou se for pelo YouTube, ou caso não haja condições de deixar comentários, me mande um e-mail. Nas plataformas você tem como entrar em contato comigo. Eu espero você no próximo episódio, porque nós vamos expandir um pouco mais esse tema que tem me cativado demais, porque eu sinto, e não como um sentimento pueril, mas eu sinto com a minha alma, em minha consciência, de que nós estamos no caminho. E eu quero muito que você encontre esse caminho em você, porque ele não é único, mas ele está em unidade, todos nós estamos nele. Então desperte para esse caminho real e místico do yoga em você. Grato por sua atenção e nos vemos em breve em mais um episódio. Até lá. Namaskar.